Maioridade penal. A questão da idade mínima para cumprir pena gera muitas discussões na sociedade. As idades preferidas, com mais votos na população para se fixarem como maioridade penal na lei são 18, 16 e 21 respectivamente, mas existem outras idades com muitos votos também, pois cada um tem experiências diferentes no que diz respeito a adquirir discernimento e responsabilidade pelos seus atos. Além disso, existem as experiências vividas ou presenciadas, de fora para dentro, pessoas que sofreram algum tipo de delito ou crime de indivíduos que ainda não haveriam atingido a maioridade penal e já estariam praticando crimes na sociedade, fazendo com que a vítima enxergue a idade do seu agressor como suficiente para se cumprir pena, pois já teria idade competente para cometer crimes. Sempre que alguém comete um crime, seja lá qual for a idade do indivíduo, mas principalmente se for menor de idade perante a lei, haverá pessoas justificando ou alegando culpa da sociedade por tal ato ter acontecido. O que não deixa de ser verdade, pois vivemos em uma sociedade desigual, onde as oportunidades e a educação prestada não são as mesmas. Para o caso de crimes cometidos por menores, em muitos casos, o menor, ao invés de pagar a pena como um indivíduo de maioridade, fica recluso em prisões feitas para indivíduos de menoridade. Esse sistema não é ruim, o problema é que, assim como nas prisões normais, as casas de detenção para menores de idade não ressocializam o indivíduo, muito pelo contrário, muitas das vezes, saem com maior propensão ao crime do que quando entraram. Em muitos desses lugares o trabalho é bem feito e o indivíduo sai tendo aprendido bons valores, sai como um excelente cidadão, porém, ao voltar para sua comunidade e tentar se reintegrar na sociedade, os piores conceitos e inversões de valores, sem falar da desigualdade e falta de oportunidades, entranham novamente no cidadão, fazendo ele voltar a ser um criminoso. Independente do trabalho ser bem feito ou não, tudo depende, entre outras coisas, mas em primeiro lugar, das questões do vídeo 2 serem implantadas. No meu ponto de vista, a melhor idade para se fixar na lei da maioridade penal não existe. Como dito antes, isso varia de indivíduo para indivíduo e a melhor maneira de resolver isso seria individual e particular, ou seja, quem decidiria a maioridade do indivíduo seria seu responsável legal, seja pai, mãe, padrasto, madrasta, tio, tia e etc., pois ninguém melhor do que o responsável para saber quando o seu tutelado adquiriu discernimento e responsabilidade pelos seus atos. Porém, enquanto o indivíduo for menor perante a lei, cuja maioridade, conforme citado, seria determinada pelo seu responsável direto, quem responderia de maneira irrestrita e integral por qualquer crime cometido por ele, seria seu responsável legal. Essa medida, não só tornaria justa a maioridade penal, como também serviria para controlar a taxa de natalidade, pois quem não estivesse disposto a cuidar, educar, abrigar, dar afeto, disciplinar, alimentar e etc., o seu rebento, tutelado, pensaria duas vezes antes de fazê-lo, pois saberia que na falta de quaisquer cuidados com o mesmo, isso poderia torná-lo criminoso indireto. Estou certo de que estas medidas, além de mais justas, traria vários benefícios para a população, fazendo com que a taxa de mortalidade infantil, abandono e maus tratos de crianças, crimes cometidos por menores, contingência em lares adotivos e reformatórios, moradores de rua,
fossem reduzidos drasticamente, além de contribuir para uma sociedade melhor, pois todos teriam mais atenção e educação da família. O vídeo 2 mostra como deveria ser o início das mudanças se quisermos de verdade alcançar justiça e igualdade. O resto, os outros assuntos, são importantes, mas devem ser considerados secundários, para serem resolvidos se possível em paralelo, se não, postergados. Tais problemas e tantos outros como, passagem de ônibus muito cara, corrupção, violência e etc., inclusive essa questão da maioridade penal, são assuntos que nunca alcançariam a resolução de fato sem antes resolvermos o problema da igualdade e homogeneização da educação. Sem esse problema resolvido, todos os outros só servem como pano de fundo para a guerrinha fictícia entre a esquerda e a direita, pura enxugação de gelo, cortina de fumaça para evitar que enxerguemos as soluções que nos levaria à igualdade social de maneira simples, mesmo que levasse algum tempo. Resolver o problema da maioridade penal seria um passo importante para melhorar a nação, mas em conjunto ou após desenvolvermos o programa de educação igual para todos. Para conseguirmos iniciar essas mudanças, precisamos de alguma forma exigir que acabem as instituições de educação particular, restando apenas instituições de ensino públicos que abranjam toda a população. Esse assunto deve ser continuamente repetido, batendo sempre na mesma tecla até que consigamos, nem que seja através de revolução, onde, por exemplo, formaríamos um bloqueio ao acesso às escolas particulares através de manifestação, começando das mais caras para as mais baratas, até não restarem nenhuma. Quem tem dúvidas sobre tal medida, pensando que o governo não daria conta de fornecer escolas para todos ou que utilizariam para manipular a população, eu digo que basta reaproveitarem as escolas particulares, apenas redistribuindo os alunos e professores de forma homogênea, e quanto à manipulação, seria tolice, pois inclusive os filhos dos poderosos manipuladores, por obrigatoriedade frequentariam tais instituições de ensino. Portanto, não tenho dúvidas de que essa seria a única maneira de dar início a uma sociedade igualitária.